Tem a ver, assim, né, essa doçura, essa fortaleza também, porque a gente percebe, né, que você tem essa voz forte e doce ao mesmo tempo, uma serenidade, mas que veio de muita luta, que veio de grandes desafios. E desde muito pequena, eu gostaria que você contasse um pouquinho do início da sua vida mesmo, os desafios que você foi enfrentando, para hoje você está, onde você está. Você falou uma coisa muito interessante. As pessoas olham para nós e elas acham que a gente caiu aqui de paraquedas, né? Sim. Tudo foi muito fácil, muito simples, e nem foi e nem é. As coisas são muito difíceis, como para todas as pessoas que pregam a palavra, que são escolhidas, como os apóstolos, como o próprio Jesus. Nós passamos por adversidades para alcançarmos o que Deus tem para nós, alcançarmos vidas e concluirmos o propósito não nosso, mas do Senhor para nós aqui na Terra. E eu costumo dizer que eu sou uma improvável. Eu estava contando ali, né, para a Karina, que eu sou uma improvável, porque assim, eu mesma olhava para mim e eu dizia que não tinha jeito. Porque eu venho de várias sequelas, traumas e dores. Aos 7 para 8 anos, a minha mãe ela se separou do meu pai. Com 6 anos, eu fui violentada por um vizinho a primeira vez. E a minha mãe, em vez de me apoiar nela, eu lembro que ela me deu mais uma surra. No Ceará, a gente fala assim, eu sou cearense, né? E depois ela separou. E no outro dia, ela mandou me buscar. Eu sou a mais velha de 7 filhos. E todos os demais irmãos ficaram ali. E eu fui adotada numa cidade chamada Montada, no Ceará, por uma família. Foi a sua mãe que encontrou essa família para te adotar? As freiras. As freiras indicaram essa família para poder me adotar, porque minha mãe foi para o convento, ela era catequista, e eu não podia ficar no convento, porque as freiras não podiam ficar comigo. Eu fui para essa família, aprendi muita coisa, sofri muito também. Lá eu também fui violentada várias vezes, mas o lado bom é que quando eu completei 9 anos, eles aceitaram Jesus, foram para uma igreja, e aos 12 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Então Deus já estava me preparando para o que eu seria hoje. Eu acredito assim. Aos 15 anos eu fugi da casa da minha família adotiva e eu fui procurar minha mãe biológica. Você sentia assim aquele trauma de não ser aceita, não ter sido aceita pela sua mãe, aquela angústia, algo mal resolvido? Foi por isso que você a procurou? Eu sentia, na verdade, a carência de ter uma mãe e um pai. Eu via todo mundo chamar pai e mãe. No colégio as pessoas elas faziam um deboche da minha cara porque eu era adotada. E como eu era assim, vinha de um histórico muito carente. Eu tinha a pele bem escura, cabelinho bem encaracolado. Então eles sempre eu usava um nome pejorativo para poder lidar comigo. Isso machucava bastante. Até os membros, às vezes, da própria família falavam que por eu ser daquela cor, que Deus trabalhou até nisso. Que eu não queria ser nada na vida. E aquilo vai entrando na cabeça, né? Mas assim, no meio do sofrimento, eu resolvi procurar minha mãe, que eu achava que ia ser melhor com ela. O seu pai você não tinha mais contato? Não, meu pai não tinha mais contato. Aí depois eu vou chegar lá. E quando eu cheguei em Fortaleza, que encontrei minha mãe, não era o que eu esperava. Eu passei muitas decepções com ela também. Ela tinha um outro casamento e acabou que eu não me dei muito bem com o esposo dela. Então eu fugi da casa da minha mãe biológica também. E nessa noite eu fui tomar um refrigerante com os amigos. Uma colega que morava na mesma rua me convidou. E ficou tarde e eu resolvi não voltar mais para casa da minha mãe, porque eu sabia que eu ia levar outra surra. Né? Então, assim, ali conversando, a gente perguntou, vamos dormir aonde? E um deles falou, eu moro sozinho, vocês podem dormir na minha casa. E esse rapaz ficava com essa minha colega. E nós fomos dormir na casa dele, era um cômodo só. Passamos uma semana lá. Depois de uma semana, ela acabou fazendo coisas que ele não gostou. E ele olhou para mim e falou, pede para sua amiga ir embora. Eu falei, mas como é que eu vou pedir para ela ir embora se ela é sua namorada? Sim. Que eu vou fazer como isso? Não sei, manda ela embora. Eu falei, e eu? Você pode ficar se você quiser. E como eu sempre soube lavar, passar, arrumar tudo, ele morava sozinho, era tudo muito bagunçado.
eu acabei limpando toda a casa dele para ter uma recompensa do que ele estava me dando um teto, né? Depois que ela foi... Que idade você tinha nessa época? Tinha 15 anos. 15 anos. Isso. E aí ela foi embora e eu perguntei para ele, eu posso ficar morando aqui? Ele falou, você que sabe, mas a sua mãe com certeza vai procurar você, o que que eu vou fazer? Aí eu disse para ele, eu prefiro morar com um estranho do que morar com a minha mãe. E isso ela acabou indo lá na porta dele, e eu falei que eu não queria morar com ela, e fiquei com ele, e 3 meses depois eu engravidei. Eu não sabia nem o que era gravidez, né? Eu brincava que Deus me deu cedo, porque se fosse depois eu não ia querer. Você chegou a ficar com ele, então, né? Sim. E aí eu comecei a enjoar, a passar mal, mas só que ele não queria o filho. Então, quando eu descobri que eu fui contar, ele comprou um monte de remédio para me abortar. E eu olhei para aqueles remédios e eu falei, eu não vou tomar nada disso, não. E foi uma gravidez muito difícil. Foram 9 meses sem comer, eu emagreci bastante. E ficou os 9 meses lá? Fiquei os 9 meses lá. Meu filho nasceu, foi um parto muito difícil. O médico não fez o meu parto direito. Depois teve que refazer a limpeza do parto. E assim, sofri bastante. Quando meu filho nasceu, eu não tinha ninguém no hospital comigo. Não tinha nem uma sacolinha, nada. Imagina. Então, assim, o meu filho nasceu, ele passou da hora do nascimento. Quase morreu, na verdade. E eu fiquei muito triste porque ninguém foi me visitar, não tinha roupinha, não tinha nada. Mas isso foi superado. E depois eu voltei para a casa do pai do meu filho, ainda fiquei com ele 8 meses. E na época, eu já tinha começado a frequentar uma igreja, a Assembleia de Deus, perto de casa. E Deus já me usava e já falava comigo, já me mostrava as coisas. E um vizinho um dia veio me chamar para expulsar um demônio da casa de uma outra pessoa que estava passando mal. E eu deixei o meu filho dormindo e fui socorrer essa pessoa. Só que, não sei, por falta de sorte, quando eu saí, ele chegou para repor a mercadoria Ele tinha um carrinho de lanche e o menino estava sozinho e eu não estava. Então, ele alegou que eu tinha abandonado o menino sozinho. Sim. E quando eu voltei para casa, meu filho já não estava mais. Ele com minha mãe levaram meu filho. No outro dia de manhã, eu fui chorando na casa da minha mãe. Ele me bateu, minha mãe bateu a porta na minha cara e eu revoltei com Deus. Eu comecei a falar que Deus é esse que deixa as pessoas sofrer assim e que já passei por tanta coisa e agora acontece tudo isso. E eu fiquei sem filho, sem casa para morar, sem nada, no meio da rua. E onde foi parar o teu filho? E aí, meu filho ficou na casa da minha mãe durante um período. Depois ele foi levado para Almácia, o interior do Ceará. Ele ficou com os pais do pai dele durante muitos anos, até eles falecerem. E aí, nessa época, quando tiraram meu filho, ele tinha 8 anos de idade, eu amamentava, e eu cheguei a ter febre, porque eu tinha muito leite. 8 meses? 8 meses. 8 meses, né? Eu tinha muito leite, precisava amamentar, e eles me expulsaram de lá. E eu fiquei na rua, eu cheguei a dormir uma noite na rua, acho que 2 noites. E aí depois uma irmã da igreja me levou para morar na casa dela, uma casa muito simples também. Eu passei algum tempo com eles. E... eu fiquei muito revoltada com Deus. Aí eu conheci um rapaz que falou, você quer trabalhar? Eu falei, eu quero, o que você tem para me oferecer? Eu moro no bairro tal, em Fortaleza, e você pode morar na minha casa, só mora eu, minha mãe e meu filho, e eu vou dar um emprego para você. Eu falei, tá bom. Eu peguei minhas poucas coisas que eu tinha e fui. Aquele rapaz, ele era um aliciador de garotas. Então ele começou a me apresentar para homens mais velhos, né? E comecei a ganhar dinheiro, comecei a gostar daquilo. Então, comecei a me arrumar, comecei a ir para o shopping. E nada de querer mais saber de Deus. Quando eu completei 18 anos, eu gerenciava uma casa de massagem no centro de Fortaleza. Com 18... E quando ele te chamou para trabalhar, você já sabia que era para isso? Não, eu não sabia. Mas depois eu não tinha muita opção, eu não tinha mais o que perder na vida mesmo. Então, então com 18 anos, 18 para 19, eu estava cuidando de uma casa de massagem, lá no centro de Fortaleza. Tinha 18 meninas e aí embaixo da casa morava um traficante. Me apresentaram cocaína, eu gostei e comecei a usar constantemente. A cartilagem do nariz eu não tenho mais, eu perdi a cartilagem do nariz. Comecei a ficar uma pessoa psicótica, eu tinha síndrome do pânico, depressão, eu tomava 8 psicotrópicos por dia. Você sentia que alguma coisa estava no caminho errado nesses momentos, ou você não tinha essa percepção? Você achava, isso que eu tenho é uma única opção que eu tenho, minha vida é assim mesmo? Você não
Nessa época eu não tinha essa percepção, até porque eu estava muito revoltada com tudo, eu só tinha dor. Então, para mim, tanto fazia, era igual. E aí, quando começaram a surgir os problemas de saúde, com os psicotrópicos, com a própria cocaína, eu já tinha feito, essa parte eu não contei, um pacto com o diabo, eu fiz o segundo. Né? Então, quando que você fez? Eu li na sua biografia. A primeira vez eu tinha 7 anos de idade. Como que se faz com 7 anos de idade? Como que você Então, tem essa consciência de que está fazendo isso? Vamos voltar lá na minha infância. O meu avô, ele era rezador. Meu avô era pescador e conhecido na região como rezador, que falava com as almas. Tinha vários históricos do meu avô. E ele sempre me dizia que eu era a sucessora dele. Era um rezador espírita, sim. Digamos que sim. Ele falava dizia que falava com as almas, que a gente sabe que não é assim, né? Mas assim, a gente tinha várias experiências de crianças que chegavam doentes e ele rezava lá com o peão roxo e saía curada na hora. Vários históricos desse tipo. E meu avô dizia que eu era a sucessora dele. Então, mesmo pequena, eu sempre sonhava em ter algo mais. E eu entrei algum dom espiritual, alguma coisa assim? Não, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter uma vida melhor, sabe? Porque assim, não tinha TV, não tinha rádio, mas a gente via as pessoas que tinham uma vida diferente da nossa. Sim. E naquela época, quem tinha um cacimbão, você sabe o que é cacimbão? Não. Aquelas cacimbas de anel para tirar água. Tipo poço. Quem tinha poço naquela época era fazendeiro e quem tinha poço era considerado rico. Então eu falava assim, quando eu crescer eu vou ter um poço. Então eu entrei no quarto da minha avó, que ela tinha um baú assim, que ela guardava as coisas antigas dela, e eu era curiosa para saber o que tinha naquele baú. E meu avô guardava várias coisas lá da religião dele naquele baú. E eu sentei lá e eu falei, olha, se você me der condições para fazer uma cacimba, isso eu falando com o tal, né, lá para não dizer o nome dele. O inimigo. Eu vou fazer o que você quiser, com 7 anos. Eu quero uma cacimba. Condições para construir uma cacimba. E meu avô dizia que no fundo do mar tinha um castelo encantado da princesa que tinha sido amaldiçoada. E que eu era que ia no fundo do mar desencantar essa princesa. Olha só, se é coisa para contar para uma criança. Gente. Então eu cresci assim, acreditando que eu era uma pessoa especial, diferente, com dons diferentes, e que eu ia desencantar essa princesa no fundo do mar algum dia. E quando eu saí de lá, que eu fui para a família adotiva, que eu conheci a Bíblia, eu comecei a ver que isso não era verdade, né? Que o meu avô tinha, talvez fosse a realidade dele, mas não era a minha. Que eu sabia que Deus tinha um plano diferente para mim. Mas depois que tiraram meu filho, que eu não tinha mais nada, eu revoltei com Deus. Eu falei, se Deus gosta de ver as pessoas sofrerem, eu vou para o outro lado que deve ser melhor. Você chegou a tentar desfazer esse acordo, esse pacto, quando você passou a frequentar? Calma. Então, aí, nesse tempo, chamei um povo lá, fiz o segundo pacto. E, para mim, era pouco, porque eu queria mais. E aí, eu fiz o terceiro. Eu chamei uma pessoa e eu falei, olha, eu quero isso, isso, isso e isso. Dá para você fazer para mim? Ele falou, mas isso é perigoso. Você sabe o que você vai dar em troca? Eu falei, não interessa. Pode fazer. Não envolvia dinheiro, não era nada disso, mas era algo que envolvia a própria alma mesmo. E acabei fazendo aquilo ali. Eu comecei a ter noites terríveis, onde eu via vultos, ouvia vozes, me espancavam. E aí passou o tempo da casa de massagem, vou adiantar um pouquinho. E foi o tempo que eu já estava com contratos na Europa cantando na noite, que eu cantava em banda de forró também. Nessa época era casa de massagem. Comecei a cantar na noite, eu era cover da Whitney Houston, então comecei a viajar para a Espanha, para a Itália, ganhar dinheiro em euro, em dólar, já podia comprar um pouco mais de coisas. Mas eu fui surpreendida por algo. Eu mudei dessa casa de massagem para um apartamento na Praia do Futuro, em Fortaleza, em frente à Crocobit. E lá eu comecei a ter crise de depressão e síndrome do pânico em alto grau. E todas as noites, 5h40 para 18 horas, vinham 3 demônios, os 3 pactos. E eles também mantinham relação sexual comigo, me furavam. E por diversas vezes eu apagava e acordava só no outro dia, toda quebrada, toda roxa. Mas como? Assim, espiritualmente? Não. Como? Vinham pessoas? Sim. Materializados. Literalmente. E o sangue... Mas eram sempre as mesmas pessoas? Sempre assim? os mesmos. Às vezes eles vinham com mais alguns. Sabe quando a Bíblia diz que essas quando alguém... pessoas você conhecia depois que você encontrava ou não?
demônios que vinham materializados. Às vezes eles vinham bonitos, às vezes feios. Eu sabia que eram sempre os mesmos, mas eles nunca vinham com a mesma fisionomia. O próprio diabo conversava comigo sempre e ele sempre mudava a fisionomia também. Calma que eu vou chegar lá. E aí, nesse tempo, eu comecei a ficar muito debilitada, fraca, porque eles me furavam o corpo inteiro. E o sangue ficava no meu corpo e eu tinha medo de tomar banho, porque quando eu entrava embaixo do chuveiro, com aquela água do chuveiro, eles me afogavam. Então, eu passava de 3, 4 dias sem tomar banho, só cheirando cocaína, deitada, e as moscas varejeiras, que elas representam o demônio Beelzebul, para quem não sabe, que era o demônio que mais me perseguia, né, que ele não tem poder, o sangue de Jesus já nos lavou. Eles vinham comer o sangue seco do meu corpo. E quando eu conseguia, depois de 3, 4 dias tomar banho, começava todo o processo de novo, porque eles vinham todos os dias, isso era constante. Você já sabia que tal hora ia chegar? Sim, eu já sabia. Então, assim, eu vivi dias de terror, isso durou 6 anos e 8 meses na minha vida. Você chegou você falava com algumas pessoas sobre isso, ou foi algo que você passou sozinha? Eu não tinha amizades, a única pessoa que sabia era minha mãe biológica, porque ela, nessa época, já era pastora, né? Uhum. E então eu ligava para ela e pedia para que ela orasse por mim. Algumas pessoas que tinham contato comigo, eu me afastei delas, porque o diabo dizia que eu não podia casar, que eu tinha um pacto com ele, que eu era esposa dele, que eu não podia casar. Eu não podia ter muitas pessoas perto de mim, então eu me afastei de todo mundo. E não podia ter filho, né? Não, também, teoricamente. Não. Inclusive, eu tenho outro testemunho que é muito forte, e se eu contar, as pessoas vão entender. Um dia, quem sabe, se Deus me autorizar, eu vou contar dessa parte de filho também, que é algo espiritual que eu também passei. Sim. E passaram-se algum tempo, eu continuei vivendo nessa vida de dor, de ser atacada pelos demônios, né? Também tudo que eu pedia, mas tinha um alto preço. Aí, um certo dia, era por volta de meio-dia, eu estava no apartamento, eu falei para minha secretária, vai embora porque eu preciso ficar só. Eu fui na boca de fumo, comprei 5G de pó, entrei no apartamento e liguei a TV da sala, bem baixinho. E fui pro quarto preparar tudo como eu tinha costume. Quando eu separei todas as carreiras para cheirar naquele dia, entrou um vento forte na janela, que era de vidro, balançou e quase me derrubou. E naquele vento uma voz falou para mim, e não era a voz do diabo, era uma voz diferente, falou para mim, escuta o que diz o refrão dessa música, porque é exatamente o que eu vou fazer na sua vida. Quando a voz falou isso, a TV ela aumentou sozinha. Ela ficou bem alta, como se alguém tivesse colocado caixas de som no meu quarto. E era a música Som da Midaline Barros, o refrão, como o farol que brilha à noite. Enquanto o refrão da música cantava, parecia que tinha uma espada me atravessando, sabe? Eu sentia uma dor que eu não sabia explicar e eu caí de joelhos. E quando eu caí de joelhos ali, eu já fui adormecendo e a música continuou entrando no meu corpo, literalmente na minha alma, me atravessava. E eu lembro que ali eu apaguei. Quando eu apaguei, o meu espírito saiu do meu corpo. E eu fiquei em pé, eu mexi no meu corpo, eu falei, acorda, você não vai morrer, acorda. Aí, antes disso, 3 dias antes, eu estava jogando cartas com o diabo. E ele falou para mim, dá uma olhada em tudo que eu dei para você. Você tem 1 semana de vida para você usar. Em 1 semana eu vou te levar. E eu fiz um desafio com Deus, eu falei, eu quero que o Senhor me prove, quem tem mais poder? Se é o Senhor ou o diabo? Uhum. Porque o Senhor me fez várias promessas que não se cumpriram. E agora eu vou morrer assim, de graça? Uhum. E 3 dias depois, volto à história que eu estava, onde eu ouvi a música, eu estava de joelhos. E eu saí do meu corpo e eu fiquei olhando para mim e eu chorava. Eu dizia, poxa, se eu morri aqui, como é que vai ser agora a minha vida depois da morte? E eu atravessei a parede do meu quarto. E quando eu cheguei do outro lado, parecia a Praia do Futuro, onde eu morava, só com uma diferença. Não tinha coqueiro, não tinha barraca, não tinha mar, só tinha areia. Uma areia branquinha. E eu estava andando sobre essa areia com os pés descalços, desesperada. A minha roupa não era feia, era uma roupa branca, porém estava toda rasgada e toda suja. Eu continuei andando naquela areia quando eu comecei a perguntar, por que eu estou aqui?
Que lugar é esse? E aí uma pessoa toca no meu ombro esquerdo e fala para mim, olha para sua frente. Quando eu olhei para minha frente, eu vi 3 pessoas bem longe, mas a roupa delas brilhava, resplandecia. E eu perguntei, quem são essas pessoas? E ele não me falou nada. Uma segunda pessoa toca, lembrando que essas pessoas eu não via o rosto delas, foi apenas o toque da mão. Uma outra pessoa toca no meu ombro direito. E como é que você sabe que era outra pessoa? Porque eu não conseguia ver, mas eu sentia que eram pessoas diferentes. Ela toca no meu ombro direito e diz, olha para cima. Eu olhei para o céu, e o céu se dividiu em 2 bandas, e no meio daquela escuridão, quando o céu se dividiu, uma pequena bola de luz se formou e começou a clarear tudo. E aí o do meu lado esquerdo falou de novo, olha de novo para sua frente. Aquelas 3 pessoas se multiplicaram em milhares de pessoas. E eu até mandei fazer uma roupa parecida que eu uso hoje nos atos proféticos. Era uma roupa branca com detalhes dourados, que resplandecia e doía na minha vista. E eu perguntei de novo, quem são essas pessoas? E aí ele falou para mim, são todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e que você vai ganhar para mim. Aí eu comecei a dar gargalhada. Eu falei, tá zombando de mim, porque eu tô conseguindo ganhar nem a mim mesma. Eu falei isso. E o do lado direito falou, olha para o céu de novo. E aquela pequena bola de fogo, ela clareava tudo, os meus olhos não conseguiam olhar para ela. E ao redor dela, tinham várias pessoas com a mesma roupa daqueles que estavam na minha frente. Então eles começaram a cantar uma música da harpa. Glória, glória, aleluia. E quando eles cantavam a música, eu disse, eu posso cantar também? Eu aprendi essa música na igreja, quando eu era pequena, e uma das vozes me falou, você não pode cantar essa música porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. E eu dizia, mas Deus, você não tem promessa na minha vida? Você não falou que aquele povo ali são as almas que eu vou ganhar? E como é que eu vou ganhar se eu não fui lavada no sangue do Cordeiro? Eu vou morrer assim? Se o Senhor me ama, me dê mais uma oportunidade de fazer a tua vontade. E uma voz que não era daqueles que estavam atrás de mim, veio de cima. Ela falou, Virgínia, você sabe que depois que a porta fecha, ela não abre mais para ninguém. E eu falei, então o Senhor é mentiroso. Cadê as tuas promessas que o Senhor usou pessoas para dizer que ia me levar para pregar, que ia fazer isso e aquilo? Aonde estão as tuas promessas? E houve um silêncio. E eu fui levada para uma grande escuridão por uma mão que pegou na minha cintura. E eu fui caindo um túnel escuro, rolando muito rápido, quando eu gritei, Deus, eu não quero ir para o inferno, me dá mais uma chance. E eu voltei de novo para aquele lugar. E o Senhor falou para mim que as oportunidades, elas são dadas, que nós que as desperdiçamos. Quando ele falou isso, eu voltei para o meu corpo. Já tinham se passado bastante tempo, quase 4 horas. E só que eu não conseguia me mexer. É como se eu tivesse morrido ali. E aí o meu espírito tentava acordar o meu corpo ali e eu não reagia. Até que eu senti que aquelas 2 pessoas que estavam lá na visão comigo, elas estavam ali também. Então eu consegui voltar para o meu corpo, mas não conseguia me mover. Aí um deles me assenta sobre os meus joelhos, me pega pelos cotovelos e diz, hoje Deus está quebrando o laço de morte do diabo contra a sua vida. Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a palavra, mas é a última chance que Ele te dá. E aí eu consegui abrir os olhos devagar, a droga continuava na cama, minha sacola de remédio continuava lá, e eu levantei, eu chorava muito, e eu peguei aquela droga, dei descarga no vaso, e eu falei, a partir de hoje, nunca mais eu uso isso. Peguei todos os psicotrópicos que eu tomava e eu falei, a partir de hoje, eu não preciso mais de remédio. Joguei tudo fora também. Tomei um banho e fui para a primeira igreja que eu achei perto da minha casa. Quando eu entrei, o pastor parou a pregação e falou, estava esperando você. Só que quando ele começou a orar por mim, começou a manifestar muitos demônios. E isso é o que contam, eu não lembro. Começou a quebrar tudo na igreja e era muita gente para segurar. E começou não em você, nas pessoas? Em mim? Em você também? Sim. O pastor começou a orar por mim, os demônios começaram a manifestar. Em você. E isso eram muitas pessoas para me segurar. Gente. E depois disso, a minha mãe ela estava convertida com uma igreja na comunidade do Luxou, na Praia do Futuro. Eu comecei a congregar na igreja da minha mãe
3 meses depois que eu estava congregando, eu fui ao culto e Deus falou para mim assim, aí vem, como é que Deus fala com você? Algumas pessoas dizem que Deus fala no coração. Comigo Deus fala no ouvido. Não sei, eu não sei descrever, não sei explicar. Comigo ele fala literalmente no ouvido e é uma voz como se eu estivesse conversando com você. Às vezes eu peço para ele repetir, ele repete. E é assim que acontece. E 3 meses depois, Deus mandou abrir uma campanha na igreja. E eu ri de novo. Eu falei, eu estou conseguindo libertar nem a mim mesmo ou fazer campanha para libertar os outros. Eu trabalho com libertação hoje, né? E para minha surpresa, naquela campanha, ela era para mim e acabou ajudando outras pessoas. Muitas pessoas foram curadas. Incrível esse trechinho, não é? Então imagine o bate-papo completo. Clique aqui no link para conferir e eu espero todos vocês.